Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Parabéns a todos por ter tirado uma rotina tão corrida para estar aqui na Espírito. E se Deus quiser, após fechar, faremos uma boa palestra. Para hoje eu escolhi esse tema, saúde mental, que eu não sei se é pertinente. Porque eu acho que ninguém aqui está estressado, ninguém aqui passou raiva no serviço hoje, ninguém aqui nunca pensou em largar tudo e mudar de vida completamente, né? Então, brincadeiras à parte, saúde mental é um tema que está sendo muito falado hoje em dia. Não sei se porque o estilo de vida hoje propicia que a gente às vezes tenha uma saúde mental debilitada, ou se porque antigamente não se falava nisso, era um assunto que não era comentado. Antes de começar, eu queria deixar os créditos, né, as fontes que eu obtive a maior parte desse material, que é uma palestra muito boa do Haroldo Dutra, não sei se todos conhecem, tem um material muito bom na internet, chamado Ansiedade, Depressão e Cura, depois vocês podem assistir lá também. O site da OMS, o FMG e esse site americano aqui que tem bastante informação sobre saúde mental. Então vamos lá. O que a OMS chama de saúde mental? Ela se refere basicamente a um bem-estar em que o indivíduo desenvolve as suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses normais do dia a dia, trabalha de forma produtiva e é capaz de deixar sua contribuição para a comunidade. Ela fala ainda em relação às crianças, né? Hoje a gente consegue ver, às vezes, crianças tão jovens que não estão com seu bem-estar mental em dia, seja porque não têm um conceito positivo sobre si. Às vezes crianças de 10, 11 anos se acham feias, se acham incapazes, se acham incompetentes, né? E por conta disso, não tem habilidade para lidar ali com aqueles sentimentos que muitas vezes nós adultos também não sabemos como lidar, eles não conseguem lidar com esse sentimento e assim não conseguem interagir na sociedade. Uma criança que não se sente inteligente, ela tem vergonha de fazer uma pergunta na escola, ela tem vergonha de tentar algo novo, e com isso ela não desenvolve totalmente o seu potencial. Então, tudo aquilo que possibilite uma participação ativa na sociedade é considerado o bem-estar da criança. E muitas vezes o que a gente vê, né, no mundo de hoje? Na minha época, as crianças eram assim, o Sandy Júnior, né? Com esse cabelinho judiado, essa blusa, que eu acho que todo mundo aqui já teve uma dessa, era tranquilo. Mas de hoje em dia não, é a Larissa Manoela, 10 anos de idade, tinha uma casa na Disney. Eu com 10 anos de idade não sabia nem falar direito, até hoje não sei. Menina desfilando. Então, além de ter essa questão, antigamente a gente via Sandy Júnior quando eles iam no Faustão. Hoje não, está ali nas redes sociais, a criança está acompanhando todo dia de uma forma mais próxima. Então, começa a espelhar naquilo. Fala, nossa, eu queria ser desse jeito. Nossa, como eu estou feia, ela lá é tão bonita. Então, às vezes, desde a infância, já começam os problemas relacionados à saúde mental. Então, o que seria esse bem-estar? Para entender o que seria esse bem-estar, primeiro a gente precisa entender dois conceitos. Primeiro, de emoção. Emoção é uma reação do corpo e da mente que se tem frente a um estímulo. Exemplo, você está andando na rua, você escuta um estouro. Você vai se assustar. Se você estiver montado num cavalo, o cavalo também vai se assustar. Essa é uma reação universal de todo ser vivo. Você vai ficar com o olho regalado, orelha em pé, a musculatura enrijecida, pronto para correr, o coração acelera. Isso aí é normal. Depois desse 1 segundo da emoção, vem o sentimento. O sentimento, esse aí já é relacionado com tudo que você viveu quando criança, na vida adulta, e por isso ele é individual. Então, se você está andando na rua e ouve um latido, você vê um cachorro desse te olhando, se você percebe que esse cachorro está de lá da grade, você vai ter um sentimento de alívio. Se o cachorro está de cá da grade, você não vai ficar tão aliviado. Se em alguma época da vida você já teve um acidente, um cachorro que te mordeu, aí você vai ter uma reação mais exacerbada ainda. E quando a emoção e sentimento perdura por um pouco mais de tempo, a gente tem o humor. E é perfeitamente normal que alguns dias a gente esteja com o humor lá em cima, alegre, radiante, e outros dias a gente esteja mais cinza, retraído no nosso canto. Isso é perfeitamente normal.
ele deve oscilar. O problema é quando o humor não oscila de forma adequada, seja para alegria ou seja para tristeza. Uma pessoa que está todo dia feliz não está normal. Assim como uma pessoa que está todo dia para baixo também não está normal. É lógico, né, que tem épocas da vida que tem um acontecimento que justifica. Por exemplo, se eu ganhar na loteria agora, eu nem acabo a palestra, né? Você já fica muito feliz por vários dias. Mas depois, a tendência é que volte ao normal. Assim como se você tem a perda de um ente querido, se você perde um emprego, está preocupado com alguma coisa, é normal que você fique triste por um tempo. Mas também é esperado que, gradativamente, você consiga voltar ao seu normal. Então, a depressão está relacionada com o humor de tristeza sem oscilação. E vem aí também a ansiedade, que é um estado constante de prever o futuro. A ansiedade, ela tem o seu papel importante. Por exemplo, como está nessa frase do Pequeno Príncipe, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde às 3 eu começarei a ser feliz. Ou seja, se você está esperando uma pessoa muito querida que vai vir na sua casa, você vai ficar ansioso. Se você tem uma prova muito difícil para cumprir amanhã, você vai ficar ansioso. Isso é importante. O medo de falhar na prova de amanhã te faz estudar hoje, te faz prever uma situação difícil e fazer de tudo para que ela não aconteça. Agora, quando você está o tempo todo com essa sensação catastrófica, imaginando cenários terríveis, e você está o tempo todo pensando o pior, não está normal. Isso é muito cansativo, porque a sua mente está trabalhando em coisas que não precisava. Então, você não consegue trabalhar naquilo que precisa. Você não consegue focar no agora. Você fica uma pessoa esquecida, você fica uma pessoa mal-humorada, você não dorme direito, você fica cada vez mais cansado. Então, isso não é normal. Assim como o estado de bipolaridade. Aquele que tem a depressão bipolar, de manhã ele está ótimo, extremamente alegre, quer comprar coisas, fazer coisas novas, e no fim do dia ele está destruído, sem causa aparente. Se você está se sentindo dessa forma, procure ajuda médica e espiritual. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, o primeiro ponto da definição de saúde mental é isso daí, o bem-estar. Você ser capaz de reagir aos estímulos da vida de maneira equilibrada. O segundo ponto está relacionado com o propósito de vida. Inclusive, no caso da depressão, você tem um ponto grave, que a pessoa perde o propósito de viver. E muitas vezes nós temos o propósito errado. Às vezes nós relacionamos o nosso propósito a ser bem-sucedido com o dinheiro. Um advogado é bem-sucedido quando ele é rico. Esse médico é mais bem-sucedido que esse outro porque ele ganha mais dinheiro. E não é bem por aí. Quer ver uma coisa? Tem um estudo desse cara aqui, chamado Abraham Maslow, da década de 40, 50 nos Estados Unidos. Ele criou essa pirâmide que mostra o que o ser humano quer, o que o ser humano tem vontade e o que ele precisa para ser feliz. Aqui na base estão as necessidades mais básicas e vai subindo. Quando o ser humano está aqui, numa base, ele não se importa com as coisas lá de cima. Conforme ele atinge um nível da pirâmide, ele deseja aquilo que está imediatamente acima. E o mais importante, se ele tem mais daquilo que está embaixo, não deixa ele mais feliz. Um exemplo prático. Uma pessoa que está vivendo em situação de rua. Ele não tem comida, não tem água, ele não tem nada. Tudo que ele quer é ter comida, água. Ele não está se importando em, por exemplo, receber uma premiação na Câmara dos Vereadores por ser um grande cidadão. Ele quer apenas comida e água. Uma vez que ele atinge isso daí, ter mais água não vai deixar ele mais feliz. O fato simples de ele se mudar para uma casa que ele tem água, acesso à água, não vai deixar ele perfeitamente feliz. A falta deixa triste. Mas o excesso não traz mais felicidade. E o que é importante disso? A partir daqui, que é quando você já tem uma casa para viver, já tem um emprego, já tem o básico das suas necessidades, tudo aquilo que está acima, tudo aquilo que o ser humano verdadeiramente deseja, não tem nada a ver com dinheiro.
tem a ver, na verdade, com viver em sociedade. Porém, muitas vezes, nós queremos coisas que nós não gostamos. Quem nunca, às vezes, foi numa padaria, por exemplo, viu uma coisa que parecia que estava bom, comprou, mas, na verdade, nem queria tanto assim, a hora que começa a comer, pensa, nossa, por que eu comprei? Nem precisava. E mais grave ainda, muitas vezes, a gente dedica os melhores anos da nossa vida, a gente dedica toda a nossa energia a conquistar alguma coisa que vai fazer a gente miseravelmente infeliz. Exemplo, você vai lá e compra um carrão importado, porque seu amigo tem, porque você viu na televisão e achou legal, mas depois você fica muito triste, porque você descobre que você tem que pagar IPVA, você tem que pagar seguro, você descobre que uma pastilha de freio, isso aqui é 1.500 conto, e aí você vai ser triste por uma coisa que você foi. Ou mais ainda, às vezes uma pessoa, por exemplo, ela decide que ela quer passar no concurso da PRF, que é entrar na Polícia Rodoviária Federal. E ele fica ali 2, 3 anos, às vezes até mais tempo, abdicando do seu tempo livre, do seu final de semana, de estar com a família, para estudar para aquela prova. E ele passa no concurso. Inicialmente, ele vai se sentir muito feliz, é um salário alto, acho que está em torno de 12, 15 mil hoje, é um salário alto, tem estabilidade financeira, então a pessoa inicialmente fica feliz. Quando ele assume o cargo, ele percebe que aquilo ali não tem nada a ver com ele. Nada a ver. Ele foi porque o tio falou que seria bom, porque tem um amigo dele que é policial e ele achou que seria legal. Mas ele é transferido para um lugar longe, fica longe da família, não gosta da carga horária. Ele descobre que o serviço não é tão simples como ele pensava, que toda vez que ele já viu um policial rodoviário foi entregando os documentos, ele achou que era aquilo, mas ele descobre que tem que socorrer o pessoal no acidente, ele descobre que tem um risco inerente à profissão, que às vezes a pessoa sai de casa com medo, não sabe se vai voltar. Então ele fica muito infeliz. E mais do que isso, ele tem medo de voltar atrás. Porque agora a família inteira já se mudou, a criança está matriculada na escola, o marido ou a esposa já trocou de carreira por causa dele. Então ele passa o resto da vida sendo infeliz, fazendo um trabalho que não tem nada a ver com ele, simplesmente porque ele pensou que poderia ser bom, porque ele não analisou direito as circunstâncias. Então, o que seria o caminho nesse sentido? Autoconhecimento e espiritualidade. Olhar para dentro de si mesmo, ver o que você gosta, não o que falaram para você que é legal, o que disseram para você que você precisa, o que você gosta, o que você quer para o seu futuro. Onde você quer trabalhar, onde você quer morar, que estilo de vida você quer viver, você quer estar perto dos seus pais, você quer ter uma carreira de muito sucesso, o que você quer fazer, o que verdadeiramente é importante para você. E estar em sintonia com a espiritualidade. Que às vezes seu anjo da guarda está berrando para você, sai daí. E você fica insistindo nesse caminho que está errado. Então, se você tiver um bom relacionamento consigo mesmo e com a espiritualidade, é bem provável que o melhor caminho vai surgir na sua frente e vai parecer até óbvio. E dessa forma, você consegue ser feliz simplesmente por ser você. Vou contar um segredo aqui para vocês. Me pediram aqui para não contar, mas eu vou contar. Presta atenção para você ver. Todo lugar que você for, você vai estar. Repara para você ver. E isso é para a eternidade. Todos nós aqui somos seres eternos. Viveremos para sempre nesse local aqui, ó, dentro da nossa mente. Então a gente precisa aprender a gostar da gente. A gente precisa aprender a gostar da própria companhia, a gostar das próprias escolhas, gostar daquilo que faz, gostar da forma que age. E aquilo que a gente perceber que não está certo, tenha paciência, vamos procurar melhorar, mas ter um olhar mais carinhoso para nós mesmos. Então, essa questão de descobrir o propósito talvez não seja uma coisa tão rápida. Mas você pode começar resgatando pequenas coisas da sua essência, coisas que às vezes você gostava de fazer quando era criança. Nossa, eu adorava andar de bicicleta. Será que eu ainda gosto? Deixa eu dar uma volta de bicicleta, deixa eu ver como é que é. Como está no livro, né, Alice dos Países das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você vai ficar perdido, chegando a lugar nenhum.
Uma boa sugestão é, então, passar tempo com aquelas pessoas que você ama. Passar um tempo maior com a sua família, aquele seu amigo que estudava com você, tem um tempão que você não vê, a correria não deixa, liga para ele. Mas liga, não manda no WhatsApp, não. Liga, pergunta se ele está bem, conversa com ele um pouco. Às vezes ele está até precisando de você. Fica mais tempo com seus familiares, as pessoas que você gosta, dá atenção. A caridade, muito importante nesse sentido. A caridade é um princípio cristão. Ela está presente em todo momento na Bíblia, no Evangelho. E tudo aquilo que está na Bíblia, ela está ali para te proteger. A Bíblia não fala com a sociedade, ela fala com o indivíduo. Tanto que cada um lê uma parte da Bíblia, ou do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, e entende de forma diferente. Mais do que isso, às vezes você mesmo lê hoje, lê amanhã, lê depois de amanhã, você entende de forma diferente. E o que está falando lá? Caridade. Para quê? Para o outro? Não, para você mesmo. Para o seu bem. Para a sua melhora. Para o seu sentimento. É legal ajudar o próximo, tudo, né? A pessoa vai sair agradecida. Mas o maior beneficiado mesmo é você. Pelo sentimento que entra aí no terceiro ponto da Organização Mundial da Saúde. Fazer algo pela sua comunidade. Fazer algo por aqueles que estão à sua volta. Se você está sentindo, então, ansiedade, depressão, de forma constante, procure ajuda. Muito se tem preconceito em relação a medicações ou a médicos da mente. Seja porque, às vezes, muitas pessoas fazem uso da medicação errada. Ah, minha tia toma, foi bom para ela, eu vou tomar também. Ah, o fulano, que às vezes na vontade de ajudar, te passou um remédio, mas esse fulano não é capacitado para te prescrever uma medicação. Medicação que, às vezes, a dosagem não vai estar certa, uma medicação que, às vezes, você tem que trocar. Então, por isso que muitas pessoas têm um preconceito. Além disso, vê, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é o esquizofrênico, ou que está num grau mais avançado de depressão, e fala, eu não estou igual a essa pessoa. Não, você não está igual a essa pessoa, mas talvez você também precise de ajuda. Então, procure ajuda médica, procure um psicólogo, procure alguém para te ajudar, procure um profissional. Vai te fazer bem. Porque muitas pessoas começam a entrar num mecanismo de fuga. Começa, por exemplo, eu não dou conta de sair do serviço se eu não passar no bar e tomar ao menos uma. Não, eu gosto de chegar em casa e tomar pelo menos umas 3 latinhas antes de dormir. Cara, isso não está normal. Isso é alcoolismo. Você já está bebendo todo dia sem perceber. Às vezes a pessoa desconta na comida, começa aí a questão da gula, começa a comer compulsivamente. A pessoa às vezes começa a entrar nas drogas por conta de uma questão de saúde mental. E sabemos que toda doença vem do perispírito. Mas uma vez que a doença atingiu o seu corpo físico, você precisa também do médico da terra. Não é só o tratamento espiritual. Você precisa? Precisa. Mas também do médico da terra. Inclusive, uma pergunta que se tem é a questão seguinte. A depressão é causada por um obsessor? Pode ser que sim. Pode ser que um espírito negativo, que às vezes tem alguma rixa com você do passado, alguma situação que não está bem resolvida, percebe seu momento de fragilidade e começa a te influenciar e cada vez agravar mais o quadro de depressão. Porém, sabemos também que um quadro de obsessão tão grave não acontece de uma forma para outra. Não é de um dia para o outro isso acontece. Só acontece se a gente diariamente der a oportunidade para esse espírito entrar na nossa vida, entrar na nossa mente, influenciar nossas decisões. E aí a gente pode sim chegar num estado deplorável, que a pessoa vai precisar do tratamento do centro, mas não adianta querer colocar a culpa no obsessor. Nós precisamos ter o controle da nossa própria vida. E boa parte desses processos são construídos. Então é necessário desconstruir essa questão de obsessão, ansiedade, com mudança de hábitos. Na sequência vão vir algumas dicas nesse sentido. Mas uma melhoria na alimentação, atividade física, pode fazer coisas milagrosas na sua vida. E, gente, sem julgamento.
Se você conhece alguém que está passando por uma situação igual eu estou te falando, não julgue. O mais importante é você demonstrar para a pessoa que você está ali. Conte comigo. Mas se você quer ajudar, se informe. Converse com um profissional da saúde, procure um material na internet sobre como você pode ajudar. Julgamento, palavras como, não, você tem que sair dessa cama, larga disso, você tem que parar com isso. Gente, é a doença da pessoa, ela não consegue. E quando você começa a falar coisas assim, tudo que você faz é fazer com que a pessoa se sinta ainda pior, se sinta menos potente, se sinta um problema. Agora, se algum de vocês está se sentindo dessa forma que eu falei, meus irmãos, sem julgamento, está tudo bem. É normal você não se sentir bem. Muitas pessoas estão na mesma situação que você está agora. Não precisa se sentir mal porque você olhou o fulano ali que está numa situação muito pior do que você e aparentemente está sorrindo. O outro é o outro. Tenha amor com você mesmo. Estenda a mão para si mesmo. Tenha amorosidade consigo mesmo e peça ajuda. Você vai sair dessa. Algumas ideias de diversas fontes que podem ajudar a melhorar a saúde mental. Tire um tempo para si mesmo. Faça alguma atividade, simples que seja, ler um livro, andar de bicicleta, jogar um videogame, jogar uma bola, mas alguma coisa que seja sua e que você esteja ali presente naquele momento. Fala, olha, eu vou tirar um tempinho para mim ler esse livro aqui que eu estou com vontade. E desfrute do livro que você estava com vontade, ou seja lá o que for que você gosta de fazer. Uma sugestão é, inclusive, a meditação. A meditação é um exercício de concentração que ajuda a lidar com o estresse físico e psicológico de uma maneira mais equilibrada. Tem alguns aplicativos, igual eu gosto de usar esse aqui, o Meditopia, mas você colocar no Google, YouTube, sai um monte de meditação, demora 5 minutinhos, 10 minutinhos, é um tempinho pouco, mas vai fazer uma grande diferença. Depois vocês tentam em casa. Saiba escolher com quem se relacionar. Relacionamentos tóxicos que só te trazem para baixo, aquela pessoa que tudo que você fala, ela te coloca para baixo, ela fala que você não está legal, que você não ficou bem nessa roupa, que você está acima do peso, ou que você está magro demais, que você não é capaz, que você não consegue. Tira essa pessoa da sua vida, você não precisa ficar ouvindo essas coisas. Pessoas que às vezes não são negativas, mas que não trazem bons frutos. Pessoas que toda vez que você vê, bebe demais, só chama para coisas ruins, só faz comentários maldosos, só tem um estilo de vida difícil. Você pode influenciar essas pessoas, mas você não precisa estar lá todo final de semana, entrando nessa sintonia. Você pode buscar ambientes mais saudáveis, com pessoas que, assim como você, querem crescer e progredir na vida. E muito importante, você dedicar um tempo para aqueles que realmente são importantes. Às vezes você está gastando um tempão com as pessoas assim, que você nem gosta tanto assim, e tem muito tempo que não visita aquele seu amigo tão querido de tanto tempo. Tome as rédeas da sua vida. Você precisa compreender que você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Mas também, de uma forma gradual, acolhedora, com metas realistas. Não adianta você chegar e falar assim, você nunca faz atividade física. Aí você fala assim, hoje eu vou correr 5 quilômetros, fazer 100 flexão de braço, 200 abdominal. Das duas, uma. Ou você não vai dar conta e vai ficar se sentindo incompetente, ou amanhã você está quebrado e aí você não vai fazer mais nada. Então começa com pouco. Se você não está fazendo atividade física nenhuma, dá uma caminhada, corre 1 quilômetro. Semana que vem você corre 2. Daqui a uns dias você está correndo 10. Mas vai devagar. Tenha paciência consigo mesmo. Não tenta mudar tudo na sua vida de uma hora para outra, não. Ano novo a gente faz muito isso, né? Falando, ó, esse ano eu vou ser organizado, eu não vou gastar dinheiro à toa, eu vou comer saudável, eu vou todo dia na academia. Da fevereiro você não está fazendo mais nada. Por quê? Não deu tempo ainda daquilo ali se tornar um hábito na sua vida. Então vai devagar, pequenas coisas que você dá conta e cumpre aquilo que você fez de metas para você mesmo. Pratique o amor próprio, que às vezes está relacionado com a autoimagem. Às vezes você está se achando acima do peso, ou magro demais, ou achando seu cabelo esquisito, achando que seu nariz podia ser diferente.
E, na verdade, tem um monte de gente à sua volta te achando bonitão ou bonitona, e você está complexado. Não tem nada a ver com a realidade do que você verdadeiramente é. E sempre cumprir os pequenos compromissos com você mesmo. Então, se você fez o compromisso de ir na academia amanhã, vai. Nem que seja para tomar água e ir embora para casa. Mas vai. Você fez seu compromisso? Vai. Porque no longo prazo, você começa a fazer esses compromissos e não cumprir, você começa a achar que você não é uma pessoa confiável. E vai ter cada vez mais dificuldade de se enxergar de uma forma positiva. Atividade física. Como eu falei, muito importante. 2 vezes por semana, vezes as 52 semanas do ano, dá 104 vezes no ano, em 365 dias, já é legalzão, é melhor que nenhuma. É melhor que 5 vezes na primeira semana e depois não ir mais. Tem uma boa alimentação, e não precisa ser nada do outro mundo, não. Comida de verdade mesmo, arroz, feijão, uma salada, um trem que tiver na sua casa que você gostar, mas sem excessos, como uma vez só. Para pensar se você realmente precisa comer mais daquilo. Evita comprar muito doce. Deixa para comer só quando você estiver na rua. E assim você vai conseguir ter uma alimentação muito mais saudável. E a gente sabe que os alimentos influenciam muito na sua produtividade e no seu bem-estar. Quem nunca que foi no domingo na feijoada, comeu feijoada até ficar triste, e depois você dorme a tarde inteira, fica letárgico. Isso acontece também durante a semana. Se você está sempre com uma alimentação gordurosa, uma alimentação salgada, você fica pesado. Você não consegue produzir no trabalho. Toda a sua energia foi para o seu trato digestivo. Ficou muito pouco para o seu corpo e para a sua mente. Evite drogas e álcool. Como eu já falei, às vezes o álcool está na sua vida muito mais presente do que você imagina. Faz um desafio aí, fica 1 mês sem beber. Se você acha 1 mês sem beber muito difícil, tenho uma notícia para vocês. Isso não é bom. Faça o bem à sua volta. No seu trabalho. Você trabalha, por exemplo, na recepção de um local, atenda as pessoas com alegria. É a 1000ª vez que você vai falar a mesma coisa, mas a pessoa é a primeira vez que ela vai ouvir. Então, espalhe o bem à sua volta. Procure fazer um pouco mais do que aquilo que é a sua obrigação. Procure fazer com carinho. Você falar para um cliente, você entregou a compra dele e falou, volte sempre. E fale aquilo de verdade. Afinal, a volta do cliente depende, o seu emprego depende disso. Se o cliente parar de voltar, você não tem emprego mais. E não fale aquilo de verdade. Volte sempre. Espalhe o amor à sua volta. Tenha uma religiosidade. A fé em Deus é uma coisa absurda. Consegue fazer coisas maravilhosas na sua vida. O poder da prece. A prece não vai mudar os problemas para você, mas muda você para os problemas. Te deixa mais forte, mais compenetrado, com a equipe toda do seu lado, a equipe espiritual ali, de amigos espirituais que querem seu bem, te ajudando nos momentos difíceis. Certamente você vai vencer. Até porque Deus não nos pede para vencer, mas nos pede para tentar. Então faça o seu melhor, tenha fé em Deus, faz uma oração todos os dias, tenha positividade. Não é eu sair daqui para Uberlândia com o carro na reserva e achar que vai chegar. Não. Você tem que se preparar para as dificuldades. Mas seja positivo, pensa que vai dar certo. Treina o olho para ver o melhor das pessoas. Às vezes a gente vê só o negativo. Às vezes a gente está acostumado a ver só os defeitos. Fulano. Treina o olho para ver as qualidades também. Engajamento na comunidade é muito importante, como, por exemplo, vem à casa espírita. Vê se não está precisando de alguma coisa, conversa aqui com o pessoal, com a Leila. Fala assim, estou disposto a trabalhar, o que tem aí? O que eu posso fazer? Às vezes está precisando de encher o copinho de água, às vezes está precisando de uma pessoa para ficar ali na porta, distribuindo a mensagem. Você pode fazer isso, você vai estar ajudando, é um trabalho essencial. Passar menos tempo, na televisão, no celular, isso te atrapalha de dormir, com aquela luminosidade no olho, você fica com sono ruim. Às vezes você fica vendo ali nas redes sociais coisas que são padrões irreais, nem aquela pessoa ali da foto não é daquele jeito, que lá é totalmente editado, e você fica passando raiva, falando, nossa, eu queria ser assim, mas ninguém é assim, ninguém está bem o tempo todo mundo tem problema. Às vezes aqueles telejornais, é importante saber o que está acontecendo no país, mas será que você precisa mesmo ficar vendo pela 1000ª vez que o fulano matou o fulano, assaltou? Isso aí só te deixa com raiva, só te deixa nervoso. Para quê?
cuidado também com o que compartilha, né? Às vezes você recebe uma mensagem ruim no WhatsApp, não manda para frente, não, apaga aquilo lá e deixa. Né? Sai daqueles grupos de WhatsApp que não te acrescentem nada, povo que só conversa paçoca, fica só com aquilo que foi importante mesmo. E por último, muito importante, converse com o psicólogo. Mesmo que você ache que não precisa, conversa. Você não vai no dentista de vez em quando, cuidar da saúde dos dentes? Então, vai no psicólogo cuidar da saúde da mente, dar uma limpada, uma organizada ali nas ideias, refletir sobre o que está acontecendo na sua vida, refletir sobre como você pode ser uma pessoa excelente. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, pergunta 920, faz uma pergunta que a gente sabe a resposta. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, não pode. A gente sabe que não dá para ser completamente feliz. Porém, enquanto isso não se verifica, ali na pergunta 921, enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Meus irmãos, não existe um ser vivo que passe pela terra que não vá sofrer. Até os animais sofrem. Mas não precisa sofrer mais do que você pode suportar. Tem como você ficar bem, sim. Tem como você desfrutar de uma felicidade relativa, e essa felicidade está em fazer o bem ao próximo. Como Jesus veio à terra e disse para nós, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Muito obrigado.